Quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, porque alguns pais e alunos estão com muitas dúvidas sobre as atividades que estão sendo enviadas para vocês, a estrutura, o plano de estudo, e hoje eu estou aqui para esclarecer tudo, então muita atenção. Então, pessoal, se vocês forem imprimir, vocês vão receber assim a atividade de vocês, tá? Aqui é o cabeçalho, tá vendo? Que tem o nome da escola, o nome do professor, tem o turno, a série, a data da atividade. Aqui tem a disciplina, no caso essa atividade é de história, tá? E aqui abaixo vem o plano de estudo. Esse quadrado, o cabeçalho e o plano de estudo, vocês não precisam de copiar, tá bom? Não é necessário copiar, tá bom? Então aqui, vamos lá. Aula. Aqui é a quantidade de aula que aquela disciplina tem na sua sala. Então aqui é história. História, eu dou aula 3 vezes na semana. Então são 3 aulas, tá bom? 3 aulas. Onde está escrito componente, essa coluna aqui, que está escrito componente, quer dizer o nome da disciplina, no caso, história. Essa outra coluna que está escrito conteúdos trabalhados, sempre vai ser o conteúdo que o professor vai trabalhar naquele dia. No caso aqui, na minha primeira aula, eu vou trabalhar com vocês a correção da atividade que foi na semana passada. Na segunda aula, eu vou trabalhar cultura material, imaterial e tradição oral. E na terceira aula, a gente também vai trabalhar cultura material, imaterial e tradição oral. Mas a gente tem que ficar atento, porque sempre aqui no plano de estudo vai ter as orientações do que o aluno tem que fazer em cada aula, mesmo que seja o mesmo conteúdo, tá bom? Então, vocês têm que ler com muita atenção esse plano de estudo. Não é necessário copiar no caderno, mas vocês têm que prestar atenção e ler muito bem para ter certeza do que vocês têm que fazer em cada aula. Então, aqui, livro didático. O professor só vai preencher esses quadradinhos se ele tirou a atividade de algum livro, tá bom? Então, se ele tirou a atividade de algum livro, ele vai colocar o nome do livro e a página do livro. Se ele não tirou a atividade do livro, ele não vai colocar nada, vai vir em branco esse quadrado, tá bom? E é só para deixar claro, né, para o professor deixar bem esclarecido para você que ele tirou aquela atividade de um livro. Aqui onde está escrito lista de atividades, os professores vão sempre deixar bem explicadinho o que ele quer que você faça em cada aula. Por exemplo, vamos lá. Primeira aula. Anexo em PDF. O que é isso? Anexo em PDF quer dizer que o professor vai enviar lá no grupo de WhatsApp a atividade dele. Aqui especificou mais um pouquinho, ó. Fazer as correções das atividades que foram enviadas semana passada. Então eu sei que eu vou fazer a correção da atividade que a professora Jéssica enviou na semana passada. Na aula 2, anexo em PDF, ou seja, vai ser enviado no grupo, né, em PDF, para poder imprimir. E aí eu vou copiar e responder as atividades no caderno de história. Então eu sei que eu vou copiar e responder as atividades. E na aula 3, eu vou assistir o vídeo ao lado. Aqui tem o link do vídeo e aqui tem o vídeo que vocês podem estar clicando em cima, né? Vocês podem estar clicando em cima e vai te direcionar imediatamente para o vídeo, para você assistir o vídeo lá no YouTube. Lembrando que é muito importante vocês assistirem a videoaula, tá bom? E aqui é o link de vídeos, né? Então só vai estar preenchido se tiver vídeos para vocês assistirem. E nessa parte aqui do portfólio, eu já fiz, né, um vídeo, só que eu vou estar liberando só amanhã para vocês estarem tirando as dúvidas sobre o portfólio, tá? Então vai ser um vídeo somente falando do portfólio, tá bom? Para baixo aqui vai vir a correção.
Sempre a correção vai vir toda de vermelho. Aqui não tá muito vermelho por causa da minha tinta, mas ela vai vir toda de vermelho e sempre na primeira folha, ou seja, depois aqui do cabeçalho e do plano de estudo, vem a correção. Lembrando que essa correção, ela não vem a pergunta novamente, ela vai vir somente a resposta. Por isso que é muito importante a gente ler todas as orientações que o professor envia. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, uma orientação, ó. Nesta primeira aula de história, você irá corrigir as atividades que realizou na semana passada. Abaixo estão as respostas das atividades. Vamos ver se você acertou todas? Aula 1, resposta. Coloquei todas as respostas de todas as atividades que foi na semana passada. Todas as perguntas, as questões que foram enviadas para vocês na semana passada. E aí você pode estar corrigindo, vendo qual você errou, qual que você acertou, tirando a sua dúvida, tá bom? Então sempre leia as orientações que o professor coloca, que é muito importante. Aqui depois já vem a atividade que você tem que fazer, tá? Aqui eu coloquei a orientação. Às vezes o professor não coloca orientação aqui, coloca somente no plano de estudo. Por isso que é muito importante vocês sempre lerem essa parte aqui também, ó. Tá? Lê tudo, mas principalmente essa parte aqui que tá falando o que vocês vão fazer em cada aula, tá bom? E aí vai tirar as dúvidas de vocês, né? Ah, eu sei que na segunda aula eu vou copiar a atividade. Na terceira aula eu vou assistir um vídeo. Na primeira aula eu vou fazer a correção. Então, o professor sempre vai deixar bem explicadinho aqui, tá bom? Cabeçalho, né? Plano de estudo, não precisa copiar no caderno. As correções, só vai somente as respostas, tá bom? Você tem que estar com o seu material em mãos, com o seu caderninho em mão, para você ver qual você acertou, qual você errou, tá bom? Nesse momento é bom você estar com o caderno em mãos, que só vai a resposta. Então, você lê a pergunta que está no seu caderno, que você copiou ou que você colou, imprimiu e colou, e vê se você acertou, tá? E é isso, pessoal. O próximo vídeo eu vou falar sobre o portfólio. É muito, muito, muito importante. Então, assistam tudo, tá bom? Fiquem com Deus.